Abra sua Bíblia. Evangelho de São Lucas, capítulo de número 10, e o versículo de número 25 e o versículo de número 26. Evangelho de São Lucas, capítulo de número 10, versículos de número 25 e o versículo de número 26. Enquanto você procura, eu quero tributar a Deus glórias e louvores por esta riquíssima oportunidade, uma vez mais a nós confiada. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Silas de Souza, meu amigo particular, posso assim me expressar. Deus seja louvado pela vida do senhor. Nós que já experimentamos aí os trabalhos missionários inúmeras vezes, e é um exemplo para nós. Pastor Silas hoje é o meu confidente. Preciso de alguma coisa, o pastor está pronto para ouvir, pronto para aconselhar, pronto para repreender. Deus seja louvado pela vida do senhor poderosamente. Pastor Isaac Dias, que tive o prazer de conhecer, e cumpre-se Mateus 5,16 na vida do senhor. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que observem as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Eu não conheci o senhor, mas as obras do Senhor tornaram o senhor conhecido. Algumas pessoas que estiveram ao nosso lado, como o meu líder hoje espiritual, pastor Abner, tem falado muito bem a respeito do senhor, do seu trabalho, sua conduta. Deus seja louvado pela vida do senhor. Pastor Júnior, meu amigo, pastor Rinaldo, pastor Flávio Lira. Pastor Júnior vai estar conosco no próximo final de semana, lá na nossa região. Pastor Rinaldo também vai estar ministrando lá, para a glória de Deus. O Senhor nos deu uma família, estamos ali. Já trago a saudação do meu pastor, pastor Ivan Filho, ali do Monte das Oliveiras. O senhor vai ter o prazer de conhecer, vai ministrar lá, setor de número 4, no campo de São Gonçalo do Amarante. Estamos ali debaixo da bênção do pastor Abner Alves. Deus abençoe a todos os companheiros pregadores aqui do Evangelho. Deus seja louvado pela vida de todos. Não vou citar nome para não cair em falta com algum. Louvar a Deus pela vida da minha esposa também. Agora minha esposa e meu filho, né? Eu acho que ele já escuta alguma coisa. Deus continue abençoando. Estamos casados há 10 anos e agora quase 3 meses. Primeiro filho. 10 anos. Deus sabe o tempo determinado para todas as coisas. Tivemos que passar por um processo para que Deus viesse cumprir a promessa em nossas vidas. Deus abençoe a vida de todos, em nome de Jesus. Capítulo de número 10, Evangelho de São Lucas, versículo 25 e o versículo de número 26, que diz assim a palavra de Deus: um certo homem intérprete da lei se levantou com a intenção de testar Jesus e disse-lhe: mestre, que é preciso fazer para herdar a vida eterna? Pode sentar em nome de Jesus. Queridos, nós estamos diante de um texto bem conhecido da Bíblia Sagrada, narrado pelo evangelista Lucas. E eu sempre, quando vou me expressar pautado nas escritas de Lucas, eu sempre gosto de frisar que Lucas, não desprezando nenhum dos outros evangelistas, Lucas ele é bastante minucioso e detalhista em todos os seus textos. E eu até entendo o detalhamento dos textos de Lucas, porque você falar de quem você conhece é fácil. Você falar de quem você tem comunhão fica muito fácil. Agora você falar de quem você não teve comunhão, porque Lucas, ele não foi discípulo de Jesus. Lucas, ele não foi uma testemunha ocular de todos os milagres de Jesus. Lucas, além de ser um doutor na área da medicina, Lucas ele se torna um historiador, porque Lucas vai buscar testemunhas, fatos verídicos,
para poder comprovar e veracidade tudo aquilo que ele está escrevendo. Lucas, quando foi abraçado por uma mensagem ministrada pelo apóstolo Paulo, Lucas, ele sente um desejo ardente no seu coração de escrever sobre os milagres de Jesus. No decorrer do seu ministério, Lucas escreve 2 livros: o livro que intitula o seu nome e o livro do Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo. Deste texto, Lucas, ele descreve uma passagem de Jesus bem conhecida, aonde, assim como costumeiramente mestres da lei, doutores da lei, intérpretes da lei, fariseus, judeus, quantas vezes tentaram fazer com que Jesus ele precipitasse em suas palavras naquilo que ele via pregar. Quem não lembra de Maria Madalena, quando se aproxima dele, eles vêm com uma interrogação, para quem sabe Jesus se precipitar em suas palavras, e assim eles terem um motivo para apontar o dedo para Jesus e condená-lo, segundo a sua palavra, segundo a sua expressão e aquilo que ele levava pautado na sua fé. Esta passagem não foi diferente. Os intérpretes da lei agora chegam com uma pergunta acerca do reino de Deus, para tentarem fazer com que Jesus ele viesse precipitar-se em suas palavras. E aqui nós vemos uma das parábolas mais citadas em nosso meio, a parábola do bom samaritano. E o que é uma palavra? Palavras eram verdades espirituais que o Senhor materializava e trazia a compreensão daqueles que não tinham o discernimento dos seus mistérios. Um dia interrogaram Jesus e disseram: mestre, por que o Senhor fala conosco de uma forma, e para esses o Senhor trata de outra forma, se expressa de outra forma? Jesus diz: vós sois bem-aventurados, porque a vós é dado o discernimento de conhecer os mistérios de Deus, a esses não é. E por isso ele citava parábolas para trazer a compreensão daqueles que ainda não tinham a mente e o coração aberto para conhecer os mistérios de Deus. Porque os mistérios de Deus não é conhecido segundo a filosofia do homem, segundo os conhecimentos, os seus status, os seus estudos em faculdades teológicas. Quem não lembra de Pedro, que Pedro ele tinha o costume de pesca de barco, ele tinha o costume no lago da Galileia, e passa a noite inteira pescando, e quando chega pela manhã não tem pescado nada. Quando chega Jesus diante dele e diz assim: Pedro, lança a rede, ele olha para Jesus e não diz: eu tenho experiência na água, eu tenho experiência nas redes, eu tenho experiência no lago, eu tenho experiência com pesca. Não, ele disse só: Senhor, passamos a noite inteira pescando, mas eu sei que a tua palavra tem poder, e sobre a tua palavra nós lançaremos a rede. É um simples homem, mas ele tem discernimento. Agora ele chega para um mestre, um príncipe dos judeus, e diz: é necessário você nascer de novo. Ele disse: eu não compreendo isso. Aí Jesus, pastor Silas, dá um tapa na filosofia dele, seu conhecimento, e diz: tu é mestre em Israel e não compreende estas palavras? Eu te digo que aquele que não nascer da água e aquele que não nascer do Espírito não pode entrar no reino do meu Pai. A água, ela está falando do batismo de João, que era revelado aos homens. O batismo do Espírito estava falando do novo renascimento do homem, que tem que ser conhecido dos homens e tem que ser conhecido diante de Deus. Aleluia! Jesus começa a expressar uma parábola para trazer um conhecimento a eles, aqueles que vieram fazer com que Jesus se precipitasse em suas palavras. E dentro dessa parábola ele fala de 3 personagens: o sacerdote, o levita e o samaritano. Repita comigo: o sacerdote,
Eu não ouvi sacerdote, levita e samaritano. Quem era sacerdote? Sacerdote é aquele que tinha contínua comunhão no altar. Sacerdote era aquele que tinha a autoridade, a responsabilidade de remover as cinzas. Sacerdote era aquele que tinha a responsabilidade de manter a chama acesa sobre o altar. Sacerdote era aquele que pegava o incensário, o incenso, colocava no incensário e sacrificava ao Senhor a oração do povo. Sacerdote, ele era o intermediador na época entre Deus e os homens. Sacerdote era aquele que tinha livre acesso ao tabernáculo. Sacerdote era visto como o homem de Deus, aquele que veio para trazer a união, a unificação do povo a Deus e de Deus ao povo. Então sacerdote era aquele que representava Deus na terra. Quem era o levita? Hoje é os nossos diáconos, que servem na casa do Senhor. Os diáconos que estão em constante exercício na obra. E já quero lhe dizer algo aqui. É a melhor função da igreja. É a melhor função da igreja. Eu lembrei-me no dia que eu fui consagrado ao diaconato. A minha esposa, eu até entendo, movido pela emoção, ela disse: você não precisa disso e não merece disso. Eu disse: eu preciso e eu mereço. Meu pastor, na cidade de Quixeramobim, no estado do Ceará, ele me deu uma responsabilidade. A igreja, nossa sede, estava inaugurando, completando 20 anos de existência, a sede, porque a igreja tem para mais de 80 anos, lá em Quixeramobim. E nós estávamos lá, e ele me incumbiu a responsabilidade de eu ficar 3 dias recebendo 400 pessoas, alimentando, ajeitando toda a ornamentação. E teve momento que era eu numa motinha cinquentinha, eu e a minha esposa e a minha irmã. Minha esposa caiu da moto, a minha irmã caiu da moto, e nós trabalhando. Nós íamos dormir 2 horas da madrugada, pastor, mas quando era 5 horas tinha que estar lá. E no dia em que eu fui consagrado, o pastor me provou mais uma vez. Depois de 4 anos de provação, ele olhou para mim e disse: o trabalho está sendo mal feito, o trabalho não está do jeito que eu ordenei você a fazer. A minha esposa olhou para mim e disse assim: você não merece isso. Eu digo: eu mereço, porque eu estou a serviço de Deus. Quando foi à noite, ele disse: vá tomar banho e vai para a igreja. Quando eu cheguei lá na sede, a festa acontecendo, ele disse: se levante, porque o meu melhor diácono vai ser consagrado agora. A melhor posição da igreja é servir ao Senhor com alegria. Aleluia! Hoje nós pensamos que ser levita é só cantar. Está errado, irmão. Levita não quer mais carregar a cadeira, pastor Isaac. O levita não quer ficar na portaria. Por quê? Porque eu tenho um gogó abençoado, então eu tenho que só louvar. Você está muito enganado. Hoje eu sou presbítero, mas se for preciso terminar esse trabalho, pode me provar, eu junto essas cadeiras, nós vamos colocar em cima do caminhão, nós limpamos isso aqui sem nenhum problema. Para mim não tira a minha honra, pelo contrário, levanta, porque o homem pode não ver aqui, mas a Bíblia diz que no céu tem o livro da vida e tem o livro das obras. O homem não vê, mas Deus vê. Aleluia! Levita
está a serviço da obra. E o terceiro, samaritano. Quem é samaritano? Samaritano é considerado como miserável. A palavra miserável vem de miseris. Miseris significa cão. Cão é como era conhecido os desprivilegiados da graça da época. Por isso que Jesus olha para a mulher cananeia e diz, a mulher cirofenícia, e diz assim: não é lícito tirar o pão da mesa dos senhores e lançar aos cachorrinhos. E quando Paulo está no ápice do seu ministério, melancólico, está choramingoso, ele diz: Senhor, eu sou um miserável. A palavra miserável vem de miseris. Miseris significa cão. Cão significa desprivilegiado da graça. Paulo estava dizendo, o homem que escreveu a metade do Novo Testamento, ele está dizendo: eu não sou digno da graça, eu sou desprivilegiado da graça, porque foi me posto um espinho na carne. O Senhor olha do alto do céu e diz: eu nem tirei nem tiro, mas levanta, Paulo, porque a minha graça te basta, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia. Samaritano não é bem visto diante da sociedade. Samaritano é desprivilegiado. Samaritano ninguém quer por perto, por conta de uma contenda, por conta de uma tradição, por conta do lugar aonde se devia adorar. Criou-se uma contenda. O povo de Deus se dividiram, a mistura entrou. A mulher samaritana tinha tantas coisas para perguntar ao Senhor, para pedir a Ele. Mas a pergunta dela foi: Senhor, desde os meus antepassados, que eu escuto dizer que o lugar da adoração é no monte, o Monte Gerizim, que o Senhor ordenou a Moisés que subisse e consagrasse ele, que ele se revelaria ali. Mas vós, os judeus, diz que é no templo. Perceba que existia uma contenda, existia uma divisão, e também no espaço da adoração, porque os samaritanos, eles criam e eles pregavam que o lugar da adoração era no monte, mas os judeus, eles diziam que era no templo. Mas eu amo o meu Jesus, que o meu Jesus não se mete em confusão, ele resolve a confusão. Quando ele chega, ele entra para resolver. Jesus não gosta de mexerico, Jesus não gosta de contenda, Jesus não gosta de calúnia. Jesus não vai dizer: vocês estão certo ou você está errado. Ele olha para a mulher e diz assim: olha, vocês adoram o que não conhece, nós adoramos o que conhecemos. Agora eu tenho uma informação para lhe dizer: nem nós e vocês estão certos, porque o Pai está à procura agora de uma terceira classe. E que classe é essa? É a dos verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Eu não entendi. É aqueles que não se limitam ao monte, é aqueles que não se limitam ao templo, é aqueles que não se limitam ao espaço, é aqueles que não se limitam ao templo. Ele adora no trabalho, ele adora no meio da rua, ele adora no ginásio, ele adora no templo, ele adora no monte. Mas o Pai está à procura. Será que ele pode te achar nesta noite? Será que ele pode te achar nesta noite? Levanta a tua mão e adora. Levanta a tua mão e adora. Levanta a tua mão e adora. Adora ele nesta noite. Adora ele nesta noite. Adora ele nesta noite. Adora ele nesta noite. Havia uma contenda. Havia uma tradição imposta. E Jesus vai usar esses três personagens. Dois que têm acesso ao templo, ao tabernáculo, e um que não tem acesso. A Bíblia Sagrada diz que um homem fazia a travessia de Jericó para Jerusalém. Aquele homem, alguns saqueadores o espancaram, o roubaram
e o deixaram à beira da morte no caminho. Escute, o texto diz que o sacerdote vem pelo mesmo caminho e ele passa de largo. O levita vem pelo mesmo caminho. Perceba que estão tudo no mesmo caminho. O levita vem, vê o homem e passa de largo. De repente vem o samaritano, vem pelo mesmo caminho. Só que o samaritano não chega. Primeiro passa o sacerdote. A esperança do homem agonizante, com certeza, acende, pastor. Eu estou espiritualizando o texto. Jesus espiritualizou, eu vou espiritualizar o texto. Porque quando se vê um representante de Deus, a esperança nasce para quem está à beira do caminho. Nós provamos isso na obra missionária. Quando nós chegamos nas serras, que aquelas crianças aparecem. Eu estava contando para o pastor, eu tenho todas as fotos, os vídeos. Quando nós chegamos na serra com 550 pacotes de bolacha, o nosso pensamento era: vamos pegar esses 550 pacotes de bolacha recheada e dar para cada criança um pacote. Só que quando nós chegamos lá, que disseram: os irmãos estão vindo aí. As crianças começaram a sair de dentro dos matos, mas não sabia de onde aquelas crianças vinham. Começaram a ouvir. Quando nós olhamos a multidão de crianças, não vai dar a bolacha para as crianças. Na mesma hora o Senhor nos deu discernimento. Arrumamos caixa de papelão, rasgamos todas as bolachas, colocamos dentro da caixa e saímos dando 2 bolachas para um, 3 para outro, para todas as crianças. Ela provar um pouco da bolacha ali naquele lugar. Por quê? Porque quando chega um homem de Deus, a esperança daqueles que estão na beira do caminho acende. Só que aquele homem está na beira do caminho, o homem de Deus se aproxima e nada acontece, porque ele passa de largo. Era aquele que deveria estender a mão, mas não estende. O levita passa, a esperança dele acende, mas assim como o sacerdote, ele passa de largo. E a esperança do homem morre, porque aquele que deveria estender a mão não estende. Aquele que deveria ajudar não ajuda. Mas eu amo a Bíblia Sagrada, porque o Senhor diz através dela que mesmo que uma mãe, e nós sabemos, pastor Arinaldo, que o único amor comparado ao amor de Deus, mesmo sendo falho, é o amor de uma mãe. A Bíblia faz essa comparação. Mas mesmo que uma mãe, ela venha esquecer-se do filho que amamentou, ele conclui dizendo: mesmo que ela se esqueça, mas mesmo assim eu, o Senhor, todavia não me esquecerei de ti. Sabe por que você está aqui nesta noite? É porque Deus não esqueceu de você, Deus não te desamparou, e hoje Ele tem uma palavra para a sua vida, uma palavra para a tua alma. Aleluia, aleluia. Quem sabe eles não passaram com um pensamento: eu tenho que chegar logo no tabernáculo, eu estou a serviço de Deus, e eu vou começar a pregar agora. Eu vou para o tabernáculo, eu estou a serviço de Deus. O sacerdote está a serviço de Deus, o levita está a serviço de Deus, mas quando ele observa alguém caído, passa de largo. Essa é a questão do apóstolo Tiago. A fé sem obras
é morta. E o que é as obras? A sua fé materializada. Marcos capítulo de número 8. Jesus está com uma grande multidão. Os discípulos olham e dizem assim: manda eles embora. Jesus diz assim: não. Eles estão há 3 dias comigo. Quem é que está pregando há 3 dias para eles? É Jesus. Será que eles estavam alimentados espiritualmente? 3 dias de pregação. Quem está pregando não é o presbítero Regis, não. Quem está pregando não é o pastor Rinaldo, não é o pastor Isaac, não é o pastor Silas. Quem está pregando 3 dias é Jesus. Será que a alma deles está alimentada? Os discípulos dizem: manda eles embora. Jesus disse: vão não. Sabe por quê? Se eles forem embora, eles vão perecer no deserto. E esse perecimento que Jesus está falando não é um perecimento do espiritual, porque eles estão abastecidos de palavra. Jesus está falando do perecimento da matéria. Jesus está falando de pão. Jesus está falando de carne. Jesus está falando de arroz. Procura alguma coisa para alimentar eles, mas eles não podem ir para casa sem se alimentar, senão perecerão no deserto. Evangelho não é só palavra. Evangelho é pão. Evangelho é mão estendida. Não adianta nós dizermos que pregamos tanto e ver alguém caído no caminho e não estender a mão, não alimentar. Não adianta. Oh glória. Eles passam de largo a esperança do homem. Só que o samaritano se aproxima. O samaritano está se aproximando. O samaritano, aquele que ninguém dá nada por ele, aquele que todo mundo julga e interpreta mal. Samaritano, aqueles que ninguém quer por perto. Samaritano está se aproximando. E quando o samaritano ele começa a se aproximar, a esperança do homem, pensando que assim como o sacerdote e o levita passaram de largo, de repente aquele homem contempla as pisadas do samaritano se aproximando dele, e a esperança dele começa a nascer mais uma vez. Sabe por quê? Porque aquele que está no caminho, por mais que suas forças estejam fracas, por mais que ele esteja perecendo, mas ainda há esperança. Ainda há esperança. Por quê? Porque o sacerdote pode não ver, o levita pode não ver, mas o Senhor tem um sirineu para colocar no meio do caminho. O Senhor tem um samaritano para levantar, mas você não ficará caído, prostrado. Ainda há esperança para a tua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus sempre tem um samaritano. Eu fui ministrar um dia numa localidade por nome de Poxa. Nós pastoreávamos o Ceará. Nós rodávamos 30 quilômetros de carroçal, eu e a minha esposa, em uma motinha cinquentinha, para cuidar de 2 pessoas. 30 quilômetros. Às vezes nós voltávamos 9h30 da noite, a moto furava o pneu. Uma escuridão. A nossa companhia era as raposas, porque não tinha casa do lado do outro. Às vezes nós entrava em casa abandonada, eu e a minha esposa entrava sem pedir permissão a ninguém, em casa abandonada no meio do mato. Eu acendi uma fogueira para espantar os pernilongos, as baratas, as muriçocas, e nós andava com uma redinha dentro da motinha, armava ali, passava a noite com uma garrafa d'água para amanhecer o dia, pastor Isaac, e nós pegar a estrada de novo. Quantas vezes eu não
eu pedi carona a pessoas desconhecidas, ímpias, para poder levar minha esposa para a cidade. Enquanto eu ia no meio do caminho empurrando a moto, 30 quilômetros, mas alegre no meu coração, porque almas haviam se convertido ao Senhor, e o Senhor tinha preparado um sirineu para nos ajudar, um samaritano para nos estender a mão. Deus está levantando os samaritanos aqui hoje. Deus está levantando os samaritanos hoje. Samaritano que estende a mão, samaritano que tem óleo, samaritano que tem vinho. Deus está levantando. Aleluia. Deixa eu lhe dizer algo. O samaritano se aproxima. Quando o samaritano se aproxima, duas posições ele toma. Primeiro, o samaritano pega o vinho, o azeite. O azeite, só quem portava era quem tinha condições. O senhor sabe mais do que eu. Sacerdotes, aqueles que estavam a serviço de Deus, que portavam o azeite. O azeite tinha várias funções, porém eu vou falar só de duas. Uma ação na área medicinal e uma ação na separação daqueles que seriam separados, consagrados ao serviço de Deus. O óleo representava a unção. O sacerdote porta a unção, mas não usa a unção que está na vida dele. O levita tem unção, mas não usa a unção que foi designada a ele para o fim. O samaritano tem unção, tem o azeite, e naquele momento o azeite vai entrar não como separação, mas como uma forma medicinal, porque a Bíblia diz que a primeira coisa que ele faz, se aproxima dele e deita o azeite sobre ele. Aquele azeite vai entrar com uma unção de cura sobre a vida daquele homem que está machucado. E se você observar o azeite, hoje existe não sei se ainda existe ainda na medicina, um líquido por nome de metiolate. Quando eu era criança minha mãe usava muito, mas o metiolate ele tinha uma ação que ele fazia unicamente criar uma casca rápido. Só que quando você topava de novo naquele lugar da enfermidade, ela sangrava de novo. Por quê? Porque o metiolate só cicatrizava por cima. Mas se você observar a ação do azeite, a ação do azeite é cicatrizar não por fora, mas a ação dele. Por isso que foi deitada sobre as enfermidades. A unção ela é de dentro para fora. Ela começa a curar por dentro e começa a fluir pelo lado de fora. Será que você não entendeu? Aquele homem está na beira do caminho, e a unção que está sobre a vida do samaritano vai começar a agir sobre ele. É de dentro para fora, é de dentro para fora, é de dentro para fora, é de dentro para fora. Não é simplesmente uma estética. Eu vou concluir. Primeiro a cura, de dentro para fora. Segunda coisa, o vinho. Para os judeus, representação de alegria. Não poderia faltar o vinho em uma festa entre os judeus. O vinho representa alegria, pastor Silas. O homem está à beira do caminho. Depois que o azeite é derramado sobre ele, o vinho entra. Se o vinho representa alegria, aquele homem foi curado para sentir alegria. Primeiro o cura, depois a alegria. Você não está entendendo não? Aquele homem está na beira do caminho, triste, sem esperança, ferido,
A unção que está sobre a vida do samaritano foi derramada sobre ele. E depois dali a alegria se manifestou através do vinho. Eu quero profetizar sobre a sua vida nesta noite. Você que adentrou aqui como aquele homem caído à beira do caminho, o samaritano chegou aqui hoje para curar a tua alma e para você sair daqui alegre. Receba a cura do Espírito, receba a cura da tua alma, receba a alegria na tua vida. Receba alegria na tua vida. Levanta a tua mão e adora. Levanta a tua mão e adora. Levanta a tua mão e adora. Receba alegria. 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 Vou encerrar aqui, escute, encerrei, completei meu tempo. Depois que aquele homem cura, manifesta o vinho sobre ele, pastor Rinaldo. Aquele homem ministra uma palavra sobre ele, depois o leva à hospedaria e ministra outra palavra na hospedaria. Eu entendi aqui, a cura espiritual só pode vir através dela. Este é o azeite que está sendo derramado aqui hoje. Eu quero que você entenda. Quem aqui começou sendo evangélico, nasceu em berço evangélico? Levante a mão. Poucos. Tem problema não? Não tem problema. Se você não nasceu, não começou com ele. O importante é que você termine com ele, porque começou com ela e vai terminar com ela. Gênesis capítulo de número 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E como Deus criou o céu e como ele criou a terra? Haja trevas, haja luz. O termo haja é palavra verbalizada. Tudo foi criado pela palavra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Isaías capítulo de número 43. No princípio, ainda antes que houvesse o dia, princípio, ele já era. João capítulo de número 1. No princípio era o verbo, palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Apocalipse capítulo de número 21. Eu sou o alfa e eu sou o ômega. Eu sou o princípio e eu sou o fim. Ele está dizendo, começou comigo e termina comigo. E se em Gênesis ele diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, ele conclui dizendo, passa os céus e a terra, mas a minha palavra não vai passar, não vai passar, não vai passar. Receba a cura da tua alma, receba a cura da tua alma, receba a cura da tua alma hoje.